Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil. Hoje, o Roberto Ataíde, a gente vai responder a segunda questão do Roberto Ataíde. E ele pergunta o seguinte, sobre a Cabalá. Qual a diferença em conhecer e aplicar esse método da Cabalá? Qual a diferença que isso pode fazer na vida das pessoas? Considerando que a pessoa já vem com uma missão e ou uma necessidade de aprendizado, meio que pré-determinado aqui na Terra. Então deixa eu ver se eu entendi aqui. Vamos colocar assim, a sua pergunta é, uma vez que a pessoa tem uma necessidade de aprendizado ou uma missão, que pode ser a mesma coisa ou serem coisas diferentes, como é que a Cabalá pode ajudar com isso? Certo? Se a pessoa já vem com uma missão e também com uma necessidade de aprender, onde é que entra a Cabalá nesse jogo? Vamos lá. A pergunta não está correta. Do ponto de vista da Cabalá, não. Do ponto de vista de alguém que está perguntando, está sempre correta, ok? Por que eu estou dizendo que a pergunta não está correta, meu amigo? Roberto. Porque quando você considera que a pessoa já vem na Terra com uma missão e com um aprendizado, mesmo que você esteja certo, mesmo que seja verdadeira esta sua consideração, o ponto de vista da sua pergunta é sempre focado no indivíduo ou nos indivíduos, cada um com o seu pacotinho, cada um com a sua necessidade de aprendizado, cada um com a sua missão a cumprir. Ok? E não é isso. Aqui é que está o ponto em que a Cabalá autêntica, é algo infinitamente superior a tudo que a gente já estudou. A missão não é do indivíduo. A missão é de Adão. E você, como indivíduo, pegou uma parte deste quebra-cabeça, um fragmento, e trouxe como a sua missão. Mas a sua missão não é para você. Entende? Você vem com uma tarefa para cumprir para uma outra coisa que não é você exatamente. Não deixa de ser porque você é uma parte do todo. Você é um ramo desta árvore, ok? Mas a missão não é sua. O objetivo não é seu. O resultado não é seu também. Entende? Pensa no seu próprio organismo. Quando seu coração está aí dentro agora, dentro do seu peito, pulsando, ele está bombeando sangue para o corpo todo. Se a gente pudesse dar consciência para o coração e perguntasse para ele por que você bombeia sangue para o corpo todo, o que você recebe em troca? O que você ganha ficando dia e noite bombeando sangue para o corpo inteiro, para todos os órgãos, para todas as células desse corpo imenso? Sem dormir, sem descansar, sem férias, sem nada. O coração vai dizer, esta é a minha função. Eu preciso bombear sangue para o corpo continuar existindo. Se o corpo existe, eu existo junto. Eu não bombeio sangue para mim. Eu não faço o meu trabalho para mim mesmo. Esta é a minha parte no todo deste corpo. Se você perguntar a mesma coisa para o estômago, vai ser a mesma coisa. O estômago recebe o alimento e aí ele vai fazer o processo digestório não simplesmente para ele continuar existindo, senão a quantidade de comida que a gente come poderia ser muito menor se fosse só para alimentar o estômago. Mas o estômago processa toda a comida para o organismo inteiro. Se você perguntar para os rins, a mesma coisa. O sangue que fluiu no corpo todo o sangue que passou em qualquer uma das partes do corpo vai passar pelo rim e o rim vai filtrar. E não importa o que tem ali naquele sangue, se tem alguma coisa mais difícil ou mais fácil. O rim vai fazer o seu trabalho. E o que ele ganha com isso? Ele está integrado numa única criatura. Ele faz parte de um todo. Entende isso? É nesse sentido que eu disse que a pergunta está errada. A Cabalá é diferente mesmo, né? Então, o que acontece? A pessoa, se a gente acreditar que a pessoa vem com uma missão, uma necessidade, não, ela vem com um fragmento de alguma coisa que é muito maior que não é para ela.
Então, qual seria a diferença de aplicar esse método na vida da pessoa? A preocupação não é com a vida da pessoa. A preocupação é com essa meta integral que existe na natureza. E a pessoa está ali como uma peça de tudo isso. Como um elemento essencial e importante, mas apenas como um elemento que compõe um todo. Um quebra-cabeça sem uma peça não está completo. Mas uma peça não é o quebra-cabeça todo. Quando o quebra-cabeça está todo montado, aquela peça compõe o todo. Entende isso? Então, a maneira da gente alcançar aquilo que a Kabbalah preconiza é começar a sentir, e isso leva tempo, uma mudança nessa perspectiva que a gente tem de que tudo aquilo que a gente vai fazendo é direcionado para nós. Eu vou fazer isso porque vai me dar aquilo, eu vou fazer desta maneira porque é melhor do que a outra, porque assim eu consigo dessa forma e da outra maneira eu vou conseguir, mas vai dar mais trabalho, não sei. Seja lá o que for, a transformação espiritual ela acontece quando você sai do seu ego. E nessa saída do seu ego, a sua missão é a missão do todo. Você está cumprindo uma missão geral. Entende? E veja, mesmo entendendo aqui agora que não é o foco na pessoa, mas que a pessoa que tem que ter foco no todo, entende? É uma mudança completa de perspectiva. Mesmo entendendo isso, a questão é, como é que a Kabbalah vai mexer com isso? Né? Que é a parte importante aqui da pergunta. Né? Como é que a Kabbalah interfere, como é que a Kabbalah ajuda nisso tudo? Veja bem, mesmo, não importa se a gente está no entendimento anterior, em que eu acredito que a pessoa tem uma missão e um aprendizado individual para o próprio crescimento dela, ou se agora a gente já começou a entender que a missão e o aprendizado da pessoa é para o crescimento de alguma coisa maior do que ela. Mas muito maior do que ela. Ok? Que é chamado Adam. Ok? Não importa se você está no primeiro ou no segundo entendimento. A questão é, se existir uma missão e se existir um aprendizado, qual é? Entende? Eu não sei o que eu tenho que aprender, então eu não sei onde eu tenho que buscar esse aprendizado. Eu não sei qual é a minha missão, então qual vai ser, o que eu vou fazer? O que a gente faz? A gente inventa. Né? A gente vai vivendo a vida, as coisas vão acontecendo, de repente, sei lá, você faz uma faculdade de um determinado curso, vai trabalhar na área ou não, entende? E a coisa vai acontecendo na sua vida, você vai fazendo o melhor que você pode. Quando você vê, passou lá 30, 40 anos da sua existência, você já tem lá uma carreira mais ou menos definida, ou já abriu sua empresa, não sei, e você agora é aquilo. Né? As coisas se desenvolveram de uma tal maneira e você está num determinado ponto. Você pode até ter planejado muita coisa e pode até ter conseguido realizar muito do que você planejou. Mas ainda assim, nesse caso mais positivo de todos, era isso a tua missão? Era isso que você tinha que aprender? Não sei, né? Você foi fazendo o que deu, aquilo que apareceu na sua frente. A maneira como a vida foi se desenrolando, a maneira como os desejos brotaram dentro de você, você foi organizando tudo isso. Você acredita que você organizou tudo isso, né? Entende? Então veja, se existir uma missão ou não, se existir um aprendizado ou não, a primeira coisa que eu preciso é ir na fonte, digamos assim, e receber desta fonte, Kabbalah significa receber, eu preciso receber dessa fonte a informação, o input de qual é essa missão, o input de qual é esse aprendizado. Se não, está saindo da minha cabeça. E é óbvio que deve estar errado. Porque eu sou muito limitado, entende? Então eu preciso alcançar a fonte primeiro. E quando eu alcançar essa fonte, aí eu vou entender, eu vou me inserir no contexto, porque ao tocar ou ao ser tocado por essa fonte, ela vai organizar tudo. E quando a gente começa a fluir com ela, esta missão e esse aprendizado são revelados. Então, qual é a diferença que a Kabbalah vai fazer? Toda. Porque a Kabbalah é o método para que a gente acesse a fonte, que é chamado Boré, ou o Criador. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Eu sei que é complexo isso aqui tudo muito complexo. Estou tentando fazer o melhor possível aqui em 10 minutos. E você também pode fazer a sua parte deixando a sua pergunta aqui na descrição desse vídeo e lendo, né,
o que eu deixei para vocês na descrição, que sempre tem uma oportunidade de você começar a estudar com a gente. E eu falei errado, né? Não é na descrição que você vai deixar o comentário, você vai deixar o comentário no comentário, né? Você vai usar o comentário para deixar a sua pergunta, certo? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa, Kabbalah em 10 minutos.